estão doentes. E como você tem visto, porque acho que é legal essa conversa, a gente pensar sobre como a empresa tem cuidado da saúde mental, ou qual o papel da empresa no cuidado da saúde mental? Eu tenho visto que as empresas estão adoecendo as pessoas, muito forte. Como um agente de adoecedor. Total, principalmente quando a gente para olhar para a ansiedade, para a cobrança, para a urgência. E eu acho que uma coisa que ficou muito forte, fazendo mais uma vez um recorte sobre o que aconteceu desde quando a gente viveu a pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa. E muitas pessoas não tinham a menor estrutura física na casa para trabalhar. E muitas pessoas precisaram se provar muito durante esse período, porque nunca tinham trabalhado de casa, então ainda não tinha uma relação de confiança construída com seus gestores. E aí começou a normalizar o excesso de trabalho. Eu não tinha horário para começar a trabalhar, nem horário para parar de trabalhar, porque eu estou na minha casa. Então as pessoas iam ao banheiro levando o celular, com medo desse celular tocar, e a pessoa... Ou passando a mão no Teams para não apagar Exato. A luz. Eu vi isso, não pode apagar a luz do Teams, quer dizer que eu tô fora da mesa. Eu ouço relatos de pessoas que falam que no final de semana elas escutam o barulho do Teams, é como se ficasse um fantasma do Teams na cabeça da pessoa. E aí com isso todo mundo se sobrecarregou. E aí a produtividade em excesso. E aí, com isso, muitas pessoas foram adoecendo por coisas físicas que foram deixadas de lado, assim, né? Tomar água, levantar para ir ao banheiro, fazer uma caminhada, coisas de autocuidado que foram deixadas de lado, assim. Os pilares do autocuidado foram abandonados completamente durante esse período. Então, a gente tem um adoecimento físico nesse caminho. E aí, como nós somos seres integrais, não tem um recorte, né, de estar doente só num pedaço. A pessoa adoece por inteiro. E aí, com isso, a gente tem muitas pessoas com episódios de ansiedade, muitas pessoas com pânico, muitas pessoas, infelizmente, as pessoas não falam sobre isso o ano inteiro, né? Falam só no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, que são meses que fazem um recorte para o olhar da saúde mental. Mas tem muita gente com ideação suicida dentro das empresas. E a gente precisa falar sobre isso, né? E as empresas olham muito para uma coisa de sustentabilidade do meio ambiente e esquecem de olhar para a sustentabilidade das pessoas, do potencial humano. Então eu vejo sim muitas pessoas adoecidas e muitas empresas como agente adoecedor. Eu tô escutando, eu tô tentando resgatar um papo que a gente já teve fora das gravações, que é do greenwashing. Que é quando a empresa diz que é verde, ou socialmente correta, verde, etc., mas no fundo não é bem verde, não. Se eu olhar uma camadinha para baixo, não vou entender isso. E aí, quando eu te escuto, vem na minha mente aqui um termo do health washing, né? Tipo, eu digo que estou preocupado com a saúde do meu colaborador, mas até que página? Pois é. Ou crio ações que são ações que muitas vezes o RH cria, que são... Vão enxugar o gelo. Boas intenções, mas com profundidade, por vezes, questionável, com 4 palestras ao longo do ano discutindo sobre saúde mental e coisa que o valha, achando que aquilo resolve os problemas de daquele público. O que você acha desse termo que eu acabei de escrever? A gente está publicando. Ele tem potencial. Se isso der certo, é nosso já. A gente falou primeiro, está gravado. Está gravado. Que dia é hoje? Sei lá, X. Comecinho de março, 2024. É muito triste isso, na verdade, porque de fato é o que acontece. Essa é a lógica do capital. Eu preciso produzir cada vez mais. Eu acho que tem um equívoco muito grande aí que o capitalismo acredita, que tudo cresce para sempre, a qualquer preço, a qualquer custo, né? E nada na vida, na natureza, cresce para sempre. Então, essas ações que muitas vezes a gente vê o RH tomando, que não vão a fundo, eu me questiono se é de fato uma ingenuidade ou é porque eles não querem colocar a mão no problema, porque sabem que se colocar a mão no problema, eu vou ter que mexer nessa lógica de que tudo cresce para sempre. Ou eu vou ter que gastar mais do que aquilo que eu acho que eu deveria. Eu tenho que olhar para a pessoa.
Não posso deixar de humanizar as relações, e eu tenho que olhar para todas as pessoas, independente do nível hierárquico, da posição que essa pessoa ocupa na empresa, né? Eu não posso olhar só para as pessoas que estão na diretoria. Eu preciso também olhar para as outras pessoas, para todos os cargos, para todas as funções, porque eu não posso olhar só para o número que essa pessoa entrega. Eu preciso olhar para como essa pessoa se sente entregando esse número. A que preço a pessoa me entregou esse número? A que preço a pessoa bateu essa meta? Como estão as pessoas? Então, mas normalmente quem olha para essas pessoas é a área de recursos humanos, RH. O quanto o RH se olha. Sim, e o quanto olham para o RH também. E o quanto olha para Então, quanto olha para o RH, quanto ele se olha, porque pode também correr o risco do RH tomar decisões mesmo bem intencionadas, paliativas, não profundas, e passa para ele mesmo, quanto eu me cuido como área de pessoas, né? Sim. Senão eu vou adoecendo com a área de pessoas e quero cuidar da outra pessoa, mas não cuidei nem de mim. Então, assim, os critérios que a gente tem para avaliar o sucesso, eu acho que são muito equivocados. Então, é o quanto de lucro eu gero, mas não o quanto de qualidade de vida eu gero para as pessoas que trabalham comigo e estão ao meu entorno. Mas isso não dá lucro. Isso não dá lucro. Essa é a lógica do capital. E aí eu acho que a gente sabe que a gente não vai mudar isso. Ou isso não dá lucro, vou pôr, não sei, isso não dá lucro, mas eu posso dizer para a sociedade que eu cuido das pessoas que trabalham aqui dentro. Faço comercial, faço um flyer, as pessoas aqui são felizes, aqueles funcionários assim, todos um ao lado do outro, com aquele sorrisinho no escritório. Faço meu relatório de sustentabilidade no final do ano, de ESG lá, dizendo que eu sou socialmente responsável, inclusive dentro com os meus colaboradores, por tudo que eu ofereço para ele. Eu até invisto ali, eu tenho uma creche, eu tenho uma escola que eu cuido. Tá tudo bem, acho que é válido. É válido. Mas achar que isso é a solução? É que eu tô olhando pela camada do indivíduo, né? Quando eu olho para cada indivíduo, por exemplo, a história de sair do home office para ir todo mundo para presencial, gerou um estresse gigante na galera, assim, em muitas empresas que romperam novamente essa lógica de que é aqui que produz, porque volta ao lugar do controle, eu tô te olhando. Total. Né? E o que não é mais produtivo, né? Porque eu fico com a sensação, te ouvindo, que com todo esse cenário, e eu sei que você também faz rodas de conversa sobre esses temas nas empresas, a gente pode ainda correr o risco de estar, como empresa, cuidando só de sintoma. Assim como tudo, a gente repete o comportamento social. Se o comportamento social é cuidar de sintoma, cuida de sintoma. Como a gente cuida na empresa do sintoma? Vai lá, vamos fazer uma palestra agora, no meio de janeiro branco, sobre saúde mental. Aí faz meia dúzia de palestra, conversa sobre o tema e acabou. Sim. É isso, né? Será que é isso mesmo que a gente vai conseguir fazer um movimento? Será que a empresa de verdade quer olhar isso de frente? E acho que é reflexão. Quantas pessoas são afastadas por ano nas empresas por questões emocionais, psicológicas, etc. Eu acho que vale a pena olhar. E vale a pena também isso, né? É que eu acredito que a gente começa a questionar alguns pontos bem importantes nessa história, né? Então, o colaborador que ele não tem opção, o Marshall Rosenberg da CNV, Comunicação não violenta, obrigado, tem uma pirâmide que ele fala da qualidade de vida e bem-estar. Então, assim, a base tá ali, ele precisa ter segurança, que o teto não vai rachar, que ele tem um teto para morar, que ele tem comida na mesa. Então, essas pessoas que estão nesse lugar de insegurança básica, eles vão aceitar qualquer coisa. Então, assim, se essas pessoas estão nessa base e não estão asseguradas ali, elas vão aceitar tudo. Mas se a gente está falando de outras camadas da população que já tem isso garantido, e eu acho que está um pouco exagerado dessas novas gerações aí que começam a pôr limites, mas tem um lado bom disso, de não aceitar qualquer coisa. A nossa geração aceitava. Era o baby boomer, que o chefe dava um murro na mesa e falava, tá bom, vou fazer, né? Então a gente começa a quebrar, a romper alguns padrões. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver essas mudanças, mas eu tenho esperança.